Olá, turma! Saudades! Hoje estou aqui para fazer com vocês a correção das atividades de matemática, semana 1, PET 5. Abra sua apostila e vamos trabalhar. O que são números decimais? Bem, pessoal, eu vou só ler, né? Porque a gente já fiz a explicação para vocês no outro vídeo, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só pegar o outro vídeo e dar mais uma olhada, tá bom? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Veja os exemplos. Nomenclatura quer dizer qual o nome que se dá, né, a esses números decimais. Vamos analisar o número 5,4561. Então, esse número que está antes da vírgula, gente, é a parte inteira, tá? Então, 5 inteiros, por exemplo, 5 bolos inteiros, sem tirar nada dele. Esse número aqui, ó, representa partes de um outro bolo, tá bom? Então, 4 representa décimos, 5 centésimos, 6 milésimos, 1 décimo de milésimos. Então, aqui eu vou ler, ó, 5 inteiros, 4.561 décimos de milésimos de um outro bolo, no caso. Tá bom? Não vou falar de um outro bolo. Eu vou ler 5 inteiros, 4.561 décimos de milésimo, tá? Veja que o algarismo 5 aparece 2 vezes no número. Entretanto, ele representa quantidades diferentes. O número 5, parte inteira, indica 5 unidades. Aqui, ó, 5 unidades. Enquanto os números que estão à direita da vírgula representam frações de um inteiro. Então, aqui, ó, frações de um inteiro, pedaços de um inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros, 4.561 décimo de milésimo. Aqui eu já falei, tá? Exemplo 1. Faça a análise de cada algarismo do número 7,143 e escreva-o por extenso. Quer dizer, escrever como se lê. Escrever por extenso é isso aqui, tá? Então, vamos lá. 7,143 é igual a 7 mais o 1 é 1 décimo, que eu escrevo 0,1, mais o 4 é centésimo, que eu vou escrever 0,04, o 3 é milésimo, que eu vou escrever 0,003. Quando tiver uma casa depois da vírgula, é o décimo. Quando tiver 2, centésimo e 3 milésimos. Então, aqui, ó, 7 é a parte inteira, o 1 décimo, 4 centésimo, 3 milésimo. Portanto, a leitura do número é 7 inteiros, 143 milésimos. Veja que à esquerda da vírgula sempre se encontra a parte inteira. À esquerda. Observe agora que quando o algarismo 0 é acrescentado nos décimos, centésimos, milésimos e assim por diante, não se altera o número, desde que não exista nenhum número à direita desse número. Veja, desse 0, veja. Então, foi dado na apostila de vocês esses dois aqui. Esses aqui eu acrescentei, tá? Só para dar mais uma explicadinha. Não precisa vocês copiar isso aqui não, tá bom? Então, vamos lá. Tinha lá 3,000. É a mesma coisa que 3.
5,0 é a mesma coisa que 3. Agora, gente, se não tivesse essa vírgula aqui, e eu acrescentasse 3 zero, ia ficar o quê? 3.000. Se não tivesse a vírgula, esse 5 ia virar quanto? 50, tá? Então, isso só vale para números decimais e à direita da vírgula, tá? Se não tiver nenhum outro número aqui depois da vírgula. Então, vai ficar valendo o número que está antes da vírgula. Eu acrescentei mais esses aqui. 4,0 é a mesma coisa que 4. 4,00 é a mesma coisa que 4. 4,000 é a mesma coisa que 4. Então, todos eles dão 4 inteiros, tá? Aqui eu vou ler 4 inteiros. 2,0 é a mesma coisa que 0. Ou melhor, 2,0, desculpa, gente, é a mesma coisa que 2, né? 2 inteiros. 2,00 é igual a 2 inteiros. 2,000 é igual a 2 inteiros, tá bom? Número é associado à quantidade. Numeral é sua representação gráfica, palavra ou símbolo. E algarismo é um símbolo de numeração decimal. Por exemplo, o número 15 é representado pelo numeral 15 e formado pelos algarismos 1 e 5. Presta atenção. Número é o quê? É a ideia de quantidade que eu tenho. Então, quando fala 15, a gente logo pensa na quantidade. Então, essa associação que a gente faz da quantidade, essa ideia que a gente tem da quantidade, é o que a gente chama de número. Quando eu represento esse número, que eu ponho lá no papel esse número, né? O que eu pego lá, alguma coisa para representar esse número, né? Vai ser o que? Quando eu escrevo, vai ser a representação gráfica, vai ser o numeral. Aí esse número virou numeral. E eu vou representar esse número usando o quê? Algarismos. Quais são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, eu escrevo eu represento qualquer número, tá bom? Para representar o 15, eu usei os algarismos 1 e 5. 1. Para trabalhar com os números decimais, é importante também usarmos o quadro posicional, o QVL, né? Uma dica: nos números inteiros, caminhamos com as casas para a esquerda. E nos números decimais, caminhamos com as casas para a direita. Veja como fica o quadro posicional. Então, aqui, olha só, tem um QVL diferente do que vocês estão acostumados. Aqui estão as 3 classes: classe das unidades simples, dos milhares e a classe dos milhões. E aqui a parte decimal, tá? Ou seja, os números que vão ficar depois da vírgula, tá vendo? Então, unidades simples, dezenas simples, né? E as centenas simples. Aqui, a unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhar. A unidade de milhão, dezena de milhão, centenas de milhão, tá bom? Os números decimais podem ser representados no quadro de ordens, lembrando que os números que estão antes da vírgula se referem aos inteiros, unidade, dezenas e centenas. E os que estão após a vírgula se referem às partes menores que o inteiro, décimos, centésimos, milésimos e outros. Relembrando, vamos colocar cada número na posição correta. Então, vamos lá. Isso aqui vocês tiram de letra. Isso aqui vocês já sabem. Então, tinha esse número todo aqui, ó, para ser colocado no QVL. Então, a gente começa da direita para a esquerda, porque esse número não é número decimal. Então, 9 unidades, 1 dezena, 1 centena, 4 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar e 7 centenas de milhar. Agora, vamos, que eu vou ler aqui, ó, 724, fechou a classe aqui, ó, 1000, milhares eu falo 1000, 119. 724.119. Aqui, vamos colocar esse número. Eu vou começar pelo 6 ou pelo 9? Pelo 9. Então, cá do lado direito, que tá aqui, ó. Então, 9 unidades,
2 dezenas, 1 centena e 6 unidades de milhar. Como que eu vou ler? 6.129. Aqui, como que eu vou colocar esse número? Eu começo pelo 8 ou pelo 5? Pelo 5. 5 unidades e 8 dezenas. Eu vou ler 85. E esse aqui? Eu vou começar para qual dos dois? Esse aqui. 2 unidades, 1 dezena, 4 unidades, 4 centenas, 0 para unidade de milhar e 2 dezenas de milhar. Como que eu vou ler? 20.412. Esse aqui, vou começar por esse 7. 7 unidades, 0 para dezena e 7 centena. Que número que deu? 707. Esse aqui, vou começar por esse 4. 4 unidades, 8 dezenas, 5 centenas e 4 unidades de milhar. Como que eu vou ler? 4.584. E aqui, eu vou começar pelo 0. 0 para unidade, 0 para dezena, 0 para centena e 0 para unidade de milhar. Confiro quantos zeros que tem. 4, aqui tem 4. O 1 vai ser dezena de milhar. Como que eu vou ler? 10.000. Não precisa você escrever a escrita do numeral. Você só vai preencher o QVL aqui, tá? Eu coloquei com letra com cores diferentes para na hora de copiar você não misturar, viu? Presta muita atenção na hora de copiar isso aqui, tá bom? Porque um número fora do lugar muda completamente o valor, viu? Do número. Um algarismo fora do lugar muda completamente o valor do numeral, viu? 3. Na casa de Luiz moram ele, seus pais e seu avô. Luiz precisava fazer uma atividade da escola que era o seguinte: saber quanto mede cada membro da sua família. Ele descobriu as seguintes medidas. Seu pai, 1,84, ou seja, 1 metro e 84 centímetros. Sua mãe, 1,70, ou seja, 1 metro e 70 centímetros. Seu avô, 1,92, 1 metro e 92 centímetros. E o próprio Luiz, 1 metro 1,60, ou seja, 1 metro e 60 centímetros. Vocês até fizeram já uma atividade para mim, né? Uma atividade do PET, usando medidas de comprimento. E a maioria não soube como colocar a vírgula, não, né? Mandou umas coisinhas meio escrita errado, viu? Coloque no quadro posicional as medidas encontradas por Luiz. Então, vamos lá. Aqui já tinha colocado o do pai, né? O número, qual era? 1,84. Qual a parte inteira? O 1. Qual a parte decimal? 84. Ou seja, 1 metro e 84 centímetros é o número. Então, olha só, presta atenção. O 1 é inteiro, vai ser a unidade, viu? Unidade. O 8 vai ser o décimo e o 4 o centésimo. A vírgula vem aqui em cima do traço aqui depois da unidade, tá? Agora, quem é o próximo? Sua mãe. Sua mãe mediu 1 metro e 70 centímetros. Então, vai ser o número, tá? Qual é a parte inteira? O 1. Qual é a parte decimal? O 70, certo? Então, vamos colocar no QVL aqui. Esse 1 vai ser uma unidade, quer dizer, 1 metro. Então, vai ficar aqui. Esse 7 vai ser o décimo e esse 0 vai ser o centésimo. E aí, vem a vírgula aqui em cima, ó. Tá? Cuidado na hora de fazer a vírgula, para não fazer grandona, vai ficar parecendo um numeral, tá? O número 1. Ela fica mais baixa um pouco, tá? E cuidado para não colocar ponto, vírgula.
Quem é o próximo? O avô. 1,92 m. 1,92 m. É o número. A parte inteira, qual é? O 1. A parte decimal, 92. Esse 1 vai ficar aqui, ó, na unidade. Certo? O 92, o 9 vai ser o décimo, o 2 vai ser o centésimo. E a vírgula vem aqui em cima, ó. Tá? Você vê que a vírgula ela fica bem mais baixa, tá? Presta atenção. Agora vem a medida de Luiz. 1,60 m. Vai ser o número. O 1 vai ser a parte inteira. O 60 vai ser a parte decimal, porque está depois da vírgula. Vamos aqui no QVL. O 1 vai ser 1 metro, então está inteiro. Uma unidade, tá vendo? Quer dizer, 1 metro. O 6 vai ser a dezena, vai ser o décimo, desculpa. E o 0 vai ser o centésimo, tá? A vírgula vem em cima aqui, ó. Na hora que pula para a casa dos decimais. Então, 1,60 m. Não é mesmo? Então, aí nós nós terminamos a atividade? Não me diga, gente. Então, é isso. Corrija direitinho. Qualquer dúvida, volta lá no texto, no vídeo de explicação, tá? Se tiver dúvida. Tem o livro de vocês também, que vocês podem observar, né? Eu indiquei vocês qual a página que vocês procuram o número decimal, tá? Dá uma estudadinha, viu? Beijos. E até a próxima. Tchau!